Leonardo, na sua primeira reflexão, você alertava que a humanidade não pode continuar nesse voo cego. Esse padrão produtivo, esse modelo produtivo, quando ele entra em choque com as bases que garantem a nossa existência enquanto civilização, ele precisa ser repensado e alterado. Sobre isso, à luz de ser um signatário da Carta da Terra, como está acompanhando os debates, avanços e retrocessos eventuais em torno do Código Florestal que ele traz hoje? Bom, em primeiro lugar, cabe dizer que nós encostamos nos limites da Terra. Isto é, nos demos conta que a Terra é um planeta pequeno, já velho, com recursos limitados, e que a Terra gasta 1 ano e meio para repor aquilo que nós tiramos dela durante 1 ano. Significa que a Terra já está numa situação insustentável. Então, nesse contexto, nós precisamos pensar o Brasil, o Código Florestal, não apenas em termos dos nossos limites geográficos do Brasil. Temos que ter uma consciência não só nacional, brasileira, importante, porque temos os pés aqui, mas temos que pensar numa consciência planetária. O que o Brasil significa para o equilíbrio global do sistema Terra, que está em um processo de caos. A gente sabe que o caos, no primeiro momento, é destrutivo, a Terra procura um outro equilíbrio, aí vem os eventos extremos, vem os terremotos, as secas, etc. Mas o caos é generativo, ele cria uma nova ordem, um novo patamar, onde a Terra se estabiliza. Essa passagem é extremamente perigosa. Então, eu vejo que o Código Florestal ele tem uma ótica que não é a ótica da Terra. É a ótica interesseira, econômica, que vê a floresta, vê os solos na perspectiva do lucro e argumento que é em função dos alimentos da humanidade e desmato em função dos alimentos, quando não é verdade. Só 3% do que é desmatado é destinado à produção de alimentos, o resto é para grandes pastagens de gado e carne para exportação. Então eu acho que o Brasil tem que desenvolver a consciência, especialmente os que têm que tomar decisão, que nós somos o país decisivo para o equilíbrio global do planeta Terra. Porque aqui o Brasil é a potência da água doce, 13% a 15% das águas estão aqui, e a água vai ser um dos bens mais escassos da natureza. Temos as maiores florestas úmidas, que elas equilibram os climas, os regimes de seca, os regimes de chuva, imensa biodiversidade. Temos uma população extremamente criativa, fecunda, que é hábil para aprender e desenvolver comportamentos novos. Então, o Brasil, eu acho que quando vota um código, tem que pensar para além dele, qual a contribuição que o nosso país dá para sairmos da crise global planetária, que está afetando pesadamente pelo aquecimento global, pelos eventos extremos. E, em função disso, então, pensar a floresta, pensar os solos, pensar a biodiversidade, pensar a preservação das águas, quase todas contaminadas. Nós somos o país que mais joga agrotóxicos, são 760 milhões de litros por ano que contaminam o nível freático, vai para os rios, vai para os animais, que atinge a nossa saúde quando comemos a sua carne, etc. Então, esse complexo de problemas é considerado na Carta da Terra como busca de uma nova relação com a natureza, que seja ecoamigável, que haja uma interação de respeito no sentido de dizer quanto esse ecossistema suporta, quanto ele pode dar, o tempo para ele refazer seus nutrientes. Nada disso entra, então são duas óticas diferentes. Uma aquela velha utilitarista que usa a terra como um baú de recursos, e a outra que entende a terra como algo vivo. E nós, como os filhos e filhas da terra, mais ainda, como aquele momento da terra, da sua complexidade e sua evolução, onde a terra começou a sentir, começou a pensar, começou a amar, e aí emerge o ser humano. O ser humano somos terra, que anda, que pensa, por isso que homem vem de humus, terra fértil. Então, essa visão nova não está presente, infelizmente. Então, há um déficit de consciência ecológica, há um déficit de uma consciência planetária, e daí eu acho que nós devemos lutar para que esse projeto, esse código seja muito enriquecido,
para o nosso bem, do nosso país, mas também para o bem do planeta Terra e da humanidade. Senador, até que o Brasil ofereceu à humanidade algumas experiências importantes, uma matriz energética bastante limpa em relação a outros países, deixou de emitir toneladas e toneladas de dióxido de carbono ao introduzir o etanol no modelo energético, que é muito menos poluente. E aí, ao momento em que ele cedia a Rio+20, ele está obrigado também a oferecer novas possibilidades, porque, como salientava aqui Leonardo Boff, nós temos possibilidade de dar exemplos positivos à humanidade. Por onde deveríamos caminhar? Bom, primeiro buscando implementar aquilo que já foi construído através de consenso, por entendimento, e que o mundo deixou muito a desejar. A própria implementação das decisões da Rio 92, da Agenda 21, da Convenção do Clima, da Convenção sobre Biodiversidade, da Convenção de Combate à Desertificação, ou seja, são vários instrumentos legais já produzidos e que precisam ser efetivamente implementados. Diante disso, inclusive, nós também estamos organizando, paralelamente à Rio+20, uma cúpula mundial de legisladores, buscando construir um espaço também de acompanhamento nos parlamentos nacionais de implementação das decisões das convenções. E é claro que o Brasil, como anfitrião da Rio 92 e anfitrião da Rio+20, tem uma responsabilidade muito grande na construção de um novo modelo de convivência, de um novo modelo de desenvolvimento. Nós temos algumas coisas para mostrar, nós temos muito que aprender e todo o planeta tem muito que aprender. O que efetivamente precisamos todos juntos, e como disse você, Beto, em algum momento ou nos salvamos todos ou nos salvamos todos, é que nós temos que ter, como disse Frei Leonardo Boff, uma consciência mais planetária, uma consciência planetária. Hoje, e o Brasil especialmente, tem uma responsabilidade muito grande em função dos seus atributos naturais que a natureza tão generosa ofertou ao país. Ministro Hermann, fala-se no Brasil como potência ambiental, fala-se numa economia verde, muitas vezes isso é um pouco difuso. O fato concreto é que nós temos muitos recursos de biodiversidade, recursos renováveis, mas para que eles não sejam um objeto unicamente de exaustão por forças de um modelo produtivo, muitas vezes ultrapassado, é preciso que essa economia verde seja capaz de ser inclusiva, capaz de promover também justiça social, pagando as dívidas sociais anteriores. Como é que é a sua reflexão em torno disso? Eu acredito que proteger o meio ambiente leva necessariamente à inclusão social. Nós não podemos separar essas duas vertentes do pensamento pós-moderno. Agora, é um equívoco nós imaginarmos que para retirar as pessoas da pobreza, o único caminho é pela destruição da natureza. Aliás, se olharmos alguns dos estados brasileiros que mais desmataram nos últimos 500 anos, vamos ver que há entre eles um ou outro que é lanterninha do desenvolvimento nacional. Então, a regra do mais desmatamento, mais desenvolvimento, não é uma constante. E hoje a agricultura brasileira, a pecuária, o setor produtivo rural, é um dos mais avançados em termos de tecnologia de todo o mundo. E os próprios dados do Ministério da Agricultura demonstram que existem milhões de hectares de terra que estão desmatados e absolutamente abandonados. Claro que esses dados são muito mais para o formulador de políticas públicas, para o administrador e possivelmente para o legislador do que para o juiz. Mas o juiz é parte da sua sociedade. E, evidentemente, tudo o que venha eventualmente a ser produzido
pelo parlamento brasileiro, acabará virando lei, e se é lei, terminará na mesa do juiz. Então, nós juízes temos uma profunda consciência da necessidade desse diálogo permanente com o parlamento. Nós somos, no Brasil, um judiciário que cumpre a Constituição e as leis, vale dizer, o que o Congresso Nacional aprova e promulga, nós cumprimos, mas temos também expectativas no sentido de que essas leis sejam implementáveis. Foi a sua pergunta inicial, Beto. Não basta apenas ter leis, porque a lei que fica na prateleira, que é esquecida e que, a rigor, influencia a corrupção, formas criativas, entre aspas, de descumprimento e não ser chamada aos tribunais, esta não é uma boa lei. O país civilizado tem boas leis e boas leis que são aplicadas e cumpridas pela população, por todos, porque do contrário haverá uma minoria que cumpre e outra, ou talvez uma maioria que cumpre e uma minoria que, ao não cumprir, não cumpre porque espera uma anistia mais adiante. A anistia, ela é admissível nos processos democráticos, mas é uma pílula que tem que ser trabalhada com muito cuidado, para não desmoralizar a própria função legislativa, não desmoralizar o Estado e, fundamentalmente, não desmoralizar o Poder Judiciário. Frei Leonardo, podemos chamar de Frei, não? Sempre, né? Estamos terminando aqui nosso programa especial hoje sobre a Carta da Terra, e lembrando aí uma canção do Beto Guedes, O Sal da Terra. Como é que nós podemos, através da Carta e de outros gestos, fazer a verdadeira comunhão que nos salvará a todos para um novo modelo de civilização com a natureza, a humanidade entrando em harmonia consigo mesmo? A Carta da Terra, no seu final, tem uma frase de grande peso para a mudança dos costumes e dos hábitos. Ela diz: como nunca antes da história, o destino comum nos conclama a um novo começo. Um novo começo. Isso requer uma mudança na mente, uma mudança no coração. E requer também um sentido de interdependência de todos e de responsabilidade universal. Se isso cumprirmos, nós chegaremos ao modo sustentável de vida. Eu creio que aqui é um propósito, que é um desafio. Se nós realizarmos essa mudança de nossas mentes, uma nova visão, uma nova ótica que gera uma nova ética, uma mudança no coração, mais amor, mais cuidado para com tudo que é criado, nós superaremos a crise e vamos ao encontro de uma civilização mais ecoamigável, e os seres humanos terão a oportunidade de serem mais felizes nesse pequeno, mas belo planeta. Muito bem, chegamos aqui ao final desse programa especial em torno da Carta da Terra. Eu queria agradecer aqui a presença do Leonardo Boff, que sempre nos traz essa palavra de otimismo, de esperança, com realismo. Agradecer também a presença, a participação sempre esclarecedora do ministro Herman Benjamin. Muito obrigado, ministro. Estaremos sempre de portas abertas. E agradecer também a presença nesse programa especial do senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado Federal, membro do Partido Socialista Brasileiro. Muito obrigado, senador. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Se quiserem baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo: www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo. Continue com a nossa programação.